Criado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, e pela ONU Meio Ambiente, o IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Formado em 1988, discute atualmente avaliações científicas e os caminhos para a redução dos impactos ambientais com cerca de 195 nações, entre elas o Brasil. O Ecologia Integral de hoje conversa com a doutora Thelma Krug, pesquisadora recém-aposentada do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e vice-presidente do IPCC. Thelma, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, Giovana, é um prazer. Prazer é nosso. Obrigada. Olha, então, um dos importantes levantamentos do IPCC mostrou que só de 1880 a 2012, a temperatura média global da Terra aumentou em 0,85 graus. O que justifica esse aumento? Então, esse aumento que você está falando de 0,85, que na verdade é num intervalo, porque não existe estritamente uma temperatura, é um intervalo onde a temperatura pode estar caindo com uma probabilidade alta. Ele vem do último relatório de avaliação do IPCC, que foi disseminado em 2014. São grandes relatórios que a gente produz a cada 6 anos, de mais ou menos umas 5.000 páginas, né? A partir daquele instante, essa temperatura que você está vendo são temperaturas provocadas por atividades humanas. Ou seja, você não está considerando o impacto das flutuações naturais, erupções vulcânicas, a movimentação solar. Ou seja, você está tirando essa parte que é natural e considerando simplesmente o que houve de aquecimento por conta das atividades humanas, né? Desde esse relatório de 2014, nós já tivemos um relatório especial em outubro de 2018, que é o relatório que tratou do aquecimento global de 1,5 graus Celsius. E esse relatório já constatou logo no começo que o aumento da temperatura média global causado por atividades humanas, né, já é de 1 grau Celsius, está aí entre 0,8 e 1,2, não é? Ou seja, pode ser maior do que isso, pode ser um pouco menor do que isso também. E, obviamente, com essa temperatura, a gente já vê impactos bastante significativos em alguns sistemas ecológicos humanos e a preocupação de como é que a gente pode chegar no 1,5. E um relatório também feito pelo IPCC agora no começo do mês de agosto mostrou que mais de 1/4 da superfície da Terra está ameaçado pelas ações feitas pelo homem. Quais que são essas atividades hoje? Você tem inúmeras atividades que impactam, né? E o clima também se adiciona às atividades humanas para provocar, por exemplo, uma degradação da Terra. Então, nesse caso, esses 25% que você está falando é da área terrestre que não tem cobertura de gelo. E essas áreas estariam, então, projetadas a poderem sofrer degradação. Degradação pelas atividades, principalmente atividades agrícolas, não é? Se nós estamos falando do ambiente terrestre, a forma como as atividades são feitas, a mudança de uso da terra, desmatamentos, degradação florestal, ou seja, tudo isso pode levar a essa degradação que estão incluídas aí dentro dos 25% que o IPCC colocou no seu relatório. E de que forma elas afetam a região amazônica? Então, a nossa região amazônica ela é particularmente vulnerável à questão do desmatamento, à questão da degradação florestal, à questão das queimadas recorrentes. Ou seja, essa recorrência, né, de queimadas, essa expansão do desmatamento de uma forma desenfreada pode provocar inúmeras alterações na forma como aquele ambiente, né, amazônico se comporta, tanto na parte de formação de nuvens, a questão de precipitação e a própria questão da degradação da terra, erosão, e tornando aquela terra muitas vezes inapta para atividades agrícolas e mesmo para a pecuária. E um levantamento também mostrou que a temperatura da Terra hoje ela é de 1,53 graus. Só que isso está acima da meta de 1,5 graus que foi definida no Acordo de Paris em 2015. Então a gente não pode dizer que isso também não tem causas naturais, mas só pela questão das atividades feitas pelo homem.
Então, Giovana, há muitas formas de se apresentarem os dados do aquecimento da temperatura média global, ou seja, do aumento da temperatura média global. Isso se reflete pelo fato de que, às vezes, você só pega a parte da superfície terrestre, ou seja, a temperatura média do ar na superfície terrestre, que é normalmente mais alta do que a temperatura que você tem na área oceânica. Então, se você conjuga as duas, vai ser mais baixo do que se você tiver olhando a superfície terrestre, tá? Então, e também, às vezes, a época de referência, ou seja, é um aumento da temperatura média global relativo a quê? Esse relatório de aquecimento global de 1,5 que o IPCC fez, ele tomou como ponto de referência o período de 1850 a 1900. Ou seja, se eu pegar a média deste período, tá? E olhar o que está acontecendo em 2017, nos últimos 30 anos, projetando 15 para frente, 15 para trás, você vai ver que, então, esse aquecimento está dentro daquela margem que eu mencionei de 1 grau, 0,8 a 1,2. E você comentou da questão da região amazônica, mas como que essas atividades elas afetam a população que vive na região? Então, você pode afetar a população de diversas formas, até porque, Giovana, é uma questão interessante. A gente fala, né, ou ouve, muita gente fala, mas é um aquecimento médio global de simplesmente 1 grau Celsius, né? Que implicação que isso tem? Parece tão pouco. Não vai fazer diferença? Parece tão pouco, né? Mas, na verdade, se nós olharmos globalmente, nós vamos ver que essa temperatura média, ela se distribui de uma maneira muito diferenciada, tá? No planeta. Então, por exemplo, uma área de extrema preocupação é o Ártico, onde em algumas estações do ano, esse aquecimento pode ser 3 vezes e meia maior do que 1 grau Celsius. Na Amazônia é a mesma coisa. Não tanto, mas nós temos temperaturas médias em algumas estações maiores do que 1,5. Então, é claro que isso traz uma preocupação grande na própria regulação do clima na região, na questão de trazer aí uma maior probabilidade de você ter secas, ou seja, ter distúrbios que possam ser atribuídos à mudança do clima. Eu acho que é interessante a gente colocar uma questão também, que muitas vezes o pessoal fala, a gente está vendo essas temperaturas tão altas, a gente está vendo secas, a gente está vendo eventos extremos que a gente não viu antes, maior intensidade, maior frequência, né? Isso é por conta da mudança do clima. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, sob o ponto de vista científico, de fazer essa atribuição. Ou seja, em alguns eventos ainda é muito difícil você fazer a associação dessa maior intensidade, desta maior frequência, com a mudança do clima. Em algumas regiões você já consegue ver isso. Por exemplo, na Amazônia, aquelas secas que aconteceram em 2011, 2013, então foram secas que numa frequência que não é verificada. Então, o IPCC não ousou, no relatório de 2014, atribuir isso à mudança do clima. Por outro lado, alguns pesquisadores brasileiros já fazem essa associação, e a gente imagina que algumas alterações na região amazônica já vão estar sendo atribuídas à mudança do clima já nesse próximo relatório de 2022. E de que maneira essa elevação nas temperaturas pode afetar a segurança alimentar? Então, essa é uma preocupação, porque o relatório de 1,5, que foi realmente um relatório bastante importante sobre o ponto de vista de alertar os governos, já que ações individualizadas são importantes, mas elas têm que estar agregadas com medidas globais, né? Então, ele foi importante para mostrar a importância e até, vamos assim dizer, a urgência de se ter ações de redução ou de mitigação, ou seja, de se reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global. Ele faz, nesse relatório, comparações entre o que acontece, quais seriam os impactos projetados em várias áreas com 1,5 graus Celsius e simplesmente meio grau a mais, ou seja, com 2 graus Celsius. E aí você vê que as implicações são diversas. Um exemplo simples, já vou responder a sua pergunta, mas um evento simples é, por exemplo, com relação aos corais, que a gente ouve muito falar do branqueamento dos corais. A 1,5, nós ainda vamos ter uma mortalidade dos corais
bastante acentuada, de 70% a 90% a mais. A 2 graus, praticamente você já levou à extinção. A comparação que se faz também com a questão alimentar é esta, principalmente nessa questão da América do Sul, algumas áreas da Ásia, da África, a produtividade de algumas culturas, como, por exemplo, o trigo, o arroz, o milho, que são muito importantes para essa região, a produtividade ela ficará mais afetada a 2 graus, podendo ser bastante afetada mesmo. E se fala também, mas não se tem ainda um conhecimento científico muito pronunciado, se a qualidade mesmo desses alimentos vai continuar a ser a mesma. Então, é isso algo que também a ciência está evoluindo e deverá sinalizar logo essa mudança também na qualidade dos alimentos. E até falando dessa questão dos alimentos, atualmente a produção agrícola e a pecuária são os maiores vetores de destruição na Amazônia. Segundo o IPCC, o consumo de carne mais do que duplicou nos últimos 60 anos. Existe uma maneira de desenvolver sustentavelmente essas produções? Então, essa foi uma área do relatório do IPCC que saiu muito mais aprofundada agora no relatório de mudança do clima e uso da terra, que é a questão da mudança de dieta. Né? Olhando essa questão da mudança de dieta até como uma forma de adaptação à mudança do clima. Né? A parte da pecuária, principalmente, que é o principal vetor do desmatamento da Amazônia, e depois seguido da agricultura, e depois um pousio de 5, 6 anos por causa da pobreza dos solos, ela acaba sendo relevante, Giovana, porque na pecuária você tem as emissões de metano, tá? Por conta da fermentação entérica do gado. Então, o problema do gado, o problema da carne, ela está associada a esta questão das emissões de CH4 e também em países em desenvolvimento, como a maior parte tem seus gados não confinados, seus gados são soltos, né? Uma maior ocupação da terra, né? Do que você teria, porventura, para dar lugar a outros tipos de agricultura. É claro que há alternativas, né, para a carne. É claro que isso é bem sensível para países produtores de carne como é o Brasil. Né? Então, você me pergunta se há formas da gente fazer de uma maneira sustentável. Então, foi interessante, saiu agora uma pesquisa recente, não está no relatório do IPCC, porque é uma tese de doutorado de um analista da Embrapa, que mostra que durante a época chuvosa, a qualidade da pastagem ela é tão melhor que ela reduz em aproximadamente, reduz em 9 a 10 vezes as emissões de metano do gado. E aí, quando você vai para a época seca, você tem esse problema que a alimentação ela é muito menos, de muito pior qualidade, né, gerando aí maiores emissões. Então, já se procura meios, a Embrapa mesmo tem algumas pesquisas que possam alterar essa questão das emissões de metano do gado. Agora, também é interessante a gente falar que o próprio relatório ele fala de mudanças de dieta, passando para dietas menos intensivas em carbono, né, que seria a carne, que seriam outros alimentos também, não necessariamente só a carne. E fala que você teria alternativas também, essas alternativas talvez um pouco radicais e de difícil assimilação, que é, por exemplo, uma alimentação com insetos, que teria muitas proteínas, uma carne gerada de uma forma diferente. Em alguns países você já está vendo carne, hambúrgueres. Né? Hambúrgueres não são de carne bovina mais. Eles já são produzidos de outra forma. Eu não experimentei ainda, mas me disseram que ele é muito semelhante. Olha, tá? Então, alternativa, né? São alternativas e sem a perda das proteínas que você precisa e do valor calórico que você precisa também, da quantidade calórica que você precisa também. O caso é que, por exemplo, na Europa, se você seguir as normativas que indicam o que se precisa ter numa dieta diária, etc., para você ter a quantidade de proteínas e calorias necessárias, você teria que expandir muito o uso da terra.
E isso não é só na Europa, isso é nos Estados Unidos. Praticamente, com o aumento da população, você vai expandindo, não é? Essas culturas e a pecuária para áreas mais intensas. O gado pode sofrer muito com a mudança do clima, por conta da falta de água e por conta do calor. Então, a gente também já projeta, né, que a própria pecuária vai se ressentir, além dos cultivos que a gente estava falando. A gente fala aí de um dado que mostra quantas pessoas estão consumindo, mas você acha que o Brasil tem uma cultura que aceitaria essas alternativas? Olha, é difícil, eu acho que é mais fácil a gente partir para soluções mais sustentáveis que não sejam tão radicais quanto essas, a princípio, ou seja, você pode ter forragem, né? Ou seja, uma pastagem mais saudável para o gado, que automaticamente vai reduzir as emissões de metano, como você tem nas estações chuvosas, como eu falei. Então, você tem alternativas que, claro, os produtores vão ter que colocar a mão no bolso. São alternativas um pouco mais caras, mas não tão radicais como aquelas que a gente, porventura, precisaria trilhar. E aí, entre todos esses dados, os cientistas do IPCC, eles também afirmam que ações mais sustentáveis, tanto para a floresta quanto para o solo, podem ajudar a amenizar essas mudanças climáticas. Mas a gente não entra numa questão de qual que é o papel do Brasil nessa transformação. Nossa, o Brasil tem um papel enorme, como ele já vem sinalizando desde a sua política nacional sobre a mudança do clima, que fala da redução do desmatamento, o desmatamento ilegal zero na Amazônia, redução do desmatamento no Cerrado, que são os dois grandes biomas afetados pelo desmatamento, né? A questão da degradação florestal também, né? Então, você tem um Brasil que tem uma quantidade de áreas degradadas bastante grande e cuja recuperação, que levaria, inclusive, à questão própria da recuperação dos solos, né, poderia ser extremamente benéfica sobre o ponto de vista de mitigação da mudança do clima, né? Então, nós temos assim, exemplos no Brasil enormes de soluções partindo do uso da terra, né? Mas eu coloco um ponto muito forte, que a gente tem todas essas atividades de redução de desmatamento, redução de degradação, a recuperação de áreas degradadas, mas eu gostaria de falar muito que essas ações elas só darão certo se compostas com uma enorme ambição dos outros países na redução de suas emissões fósseis. As emissões fósseis elas são responsáveis por 75% da mudança do clima, das emissões de CO2, que é o gás de efeito estufa de natureza antrópica ou provocada pelo ser humano, de maior quantidade na atmosfera, né? Então, essas coisas elas têm que ser conjugadas. Ou seja, o Brasil pode contribuir enormemente junto com um esforço global, como um todo, onde todos os países, conforme fizeram para o Acordo de Paris, conforme fizeram quando colocaram à mesa as suas contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, aonde eles poderiam contribuir, assim, num primeiro momento, ou seja, pegando as atividades que seriam mais factíveis, com ou sem recursos externos, né, internacionais, aonde eles poderiam contribuir. A maior parte dos países em desenvolvimento tem a terra ainda por conta da agricultura e por conta do desmatamento, não é? Atividades que poderiam ser melhor realizadas ou não realizadas, como é o caso do desmatamento, ou extremamente reduzidas, né? Enquanto que países desenvolvidos têm o seu gargalo mais nas emissões fósseis, mais na parte de energia, transporte, processos industriais, para falar apenas de alguns. Então, a gente fala de um papel importante do Brasil, mas um papel importante de cada país também. Claro. E aí a gente entra numa questão que é quais são as políticas públicas que devem ser criadas daqui para frente, que devem ser criadas para que o Brasil faça, de fato, essa contribuição? Ô, Giovana, eu vou falar para você que o Brasil ele tem uma política ambiental, ou tinha, está difícil dizer hoje no momento, né, onde nós estamos, uma política ambiental extremamente ambiciosa, extremamente forte, reconhecida por todos como sendo um dos países
com a maior consciência ambiental por conta de suas leis e por conta de suas políticas, né? Ou seja, se nós pegarmos aí o próprio Código Florestal, a questão da reserva legal na Amazônia, não é? De 80%, que muitas vezes é criticado por ser muito grande, mas, na verdade, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Essa é uma representação errada, não é uma concepção correta de se falar. A Amazônia, na verdade, ela tem um papel enorme, localmente, e nós estamos preservando a Amazônia, ou devemos preservar a Amazônia, para nosso benefício próprio. Primeiro nós. Então, todo mundo fala, a Amazônia é nossa? A Amazônia é nossa, sim, porque o benefício também virá imediatamente para nós. É claro que ele tem um papel importante regionalmente e globalmente também. Mas a ideia é de que nós seremos os mais afetados, num primeiro momento, com as ações que nós fizermos na Amazônia e principalmente com o desmatamento que, segundo a FAO, num trabalho muito recente, não traz um benefício socioeconômico para as populações mais pobres. Ou seja, ele, na verdade, até acaba aumentando a desigualdade. E, inclusive, não põe comida na mesa do mais pobre. Então, a gente tem que pensar muito bem para que a gente quer desmatar quando a gente ainda tem tanta área degradada que poderia ser melhor aproveitada e que não está trazendo benefícios imediatos ou benefícios mesmo de curto, médio e longo prazos para as populações mais carentes. Então, é essa questão da desigualdade, da redução de pobreza, que tanto se fala, precisa se parar para pensar realmente no passado. Historicamente, o que o desmatamento da Amazônia levou? Aonde ele levou? Praticamente 25% do que é desmatado na Amazônia é depois abandonado para ser recuperado. Ou seja, necessariamente ele talvez não precisasse ter sido desmatado. O que esse desmatamento nos trouxe de valor agregado? Tá? Então, são pontos para reflexão. E eu acredito que toda a política ambiental que nós temos, todos os planos de ação para controle e prevenção do desmatamento, tanto para o Cerrado quanto para a Amazônia, né? Se, por acaso, toda a governança desses planos, a governança de toda a política ambiental do Brasil não tivesse sido desmantelada, porque com a ideia de que se pode fazer melhor, nós talvez estivéssemos continuando a trilhar, né? Mesmo que em passos pequenos, mas continuando a trilhar no caminho da preservação, no caminho de um desenvolvimento sustentável, né? Então, são pontos para reflexão, importantíssimos e que merece parar para pensar. Olha só. Thelma, muito obrigada pela presença. O nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer. Que pena. Muito obrigada. Eu que agradeço, Giovana. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a você. E o Ecologia Integral de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.